Nessa 11ª questão, o examinador fala sobre a curva arco-cosseno definida no x variando de -1 a 1 e o y variando de 0 a π. Como a gente já estudou um pouquinho, inclusive, na solução da questão 9 da prova do segundo semestre de 2022, que está presente aqui no nosso canal, podem dar uma checada, essa função g, definida nesse intervalo fechado e tomando valores nesse, ela, para o arco cosseno, é uma função bijetora. Então, ela admite inversa, e a gente sabe, claro, que a inversa dessa g é a função cosseno. Tá? Se você preferir, você pode imaginar g a -1 de y, tanto faz o nome da variável, cosseno de y, só para lembrar que se, digamos, a g está vindo daqui para cá, então a inversa, quando definida, está vindo daqui para cá. Então a g a -1, claro que ela tem como domínio o intervalo fechado 0π, tomando valores no -1, 1. E aqui eu coloquei para vocês um desenho esquemático aqui da própria função g, ou seja, da função arco-cosseno definida nesse intervalo e tomando valores do 0 a π, ou seja, o gráfico está contido, dessa curva, está contido nesse retângulo, que é esse produto cartesiano aqui. E o que ele pede? Ele pede qual dessas alternativas, se única, define a reta tangente a essa função para y igual a π sobre 3. Estou imaginando, sei lá, que o π sobre 3 esteja aqui, o ponto da curva é esse daqui, ele tem um certo x, como vocês vão ver eu vou chamar ele de x0 e esse eu vou chamar de y0, e portanto o que eu quero na verdade é uma possível equação para essa reta, que é tangente à curva arco-cosseno no ponto x0 e y0. Então, eu já escrevi de uma forma que eu imagino bem agradável a equação da reta tangente. Essa é uma fórmula que é válida para qualquer reta não vertical, que passe no ponto x0 e y0 e que tenha inclinação igual a m. Ponto x0 e y0 é fixo, um ponto dessa curva, e o m vai ser a inclinação da reta tangente naquele ponto. A gente sabe do cálculo diferencial que, uma vez que a função g, que é o arco cosseno, ela é uma função derivável em qualquer ponto do intervalo aberto -1, 1, a gente sabe que para o ponto x0 e y0, a derivada da g no x0 vai ser exatamente a inclinação, o slope dessa reta. Portanto, aqui já está montado o nosso esqueminha. O x0 e y0 é qualquer ponto da curva arco-cosseno. Em particular, eu vou escolher, claro, o y0 igual a π sobre 3, porque essa foi a escolha do examinador. E eu preciso determinar o valor do x0, inclusive para poder preencher essa igualdade, essa equação, onde claro que o x e o y variam e os pontos x e y que satisfaçam essa equação que vão ser os pontos da reta tangente que a gente procura. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar indicado é que a derivada da função g no ponto x no aberto -1, 1, é dado por -1 dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado, como eu já fiz menção e expliquei nessa questão. No final desse vídeo, eu vou deduzir rapidamente isso para os alunos interessados, tá bom? Isso aí. Portanto, só resta agora o quê? Determinar o x0 e usar essa fórmula. Portanto, vamos fazer isso. Primeira coisa, note que o x0, como aqui estava o y0, ele é a imagem inversa da g no ponto π sobre 3. Essa é a g.
E a inversa do arco cosseno, onde existe a inversa, é o cosseno. Portanto, calculando o cosseno de π sobre 3, de 60 graus dá meio, e portanto eu sei que esse ponto é o ponto meio π sobre 3. Além disso, eu sei que a derivada da g calculada no x0, ou seja, no meio, vai ser igual a o oposto de 1 sobre 1 menos meio ao quadrado. Portanto, fazendo essas contas, a gente chega facilmente em menos 2 raiz de 3 sobre 3. E fazendo as substituições, eu vou ter y menos y0 sobre x menos x0 é igual a m. Agora, eu posso, por exemplo, multiplicar os dois lados dessa igualdade por x menos meio, ele aparece, portanto, do lado direito. Depois eu somo π sobre 3 de ambos lados e eu consigo escrever como indicado nas primeiras alternativas. Aqui, faltou inclusive o y. Y igual a π sobre 3 mais o quê? Raiz de 3 sobre 3 e aqui menos 2 raiz de 3 sobre 3 vezes x. Juntando esses dois pedaços, eu fico com π mais raiz de 3 dividido por 3, menos 2 raiz de 3 sobre 3x, chegando na resposta Charlie e terminando esse problema. Como eu havia prometido, eu vou deduzir para vocês interessados rapidamente a derivada da função arco cosseno. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou levar em conta é que, uma vez que o g de x, que eu vou chamar de y, é o arco cosseno de x, então é porque o cosseno de y, que é igual a x. Afinal, o y é o arco cujo cosseno vale x, tá certo? A partir daqui, lembrando que eu tenho uma y como função de x, eu posso fazer a derivada em relação a x do lado esquerdo e a derivada em relação a x do lado direito. Portanto, aqui pela regra da cadeia, vai ficar menos seno de y vezes a derivada de y em relação a x, que é o y', calculado no ponto x. Isso tem que ser igual à derivada da x em relação a x, que é 1. Portanto, a gente acabou de descobrir que o y' de x é igual a 1 sobre menos o seno de y, ou seja, menos 1 dividido por seno de y. Só que aqui, claro que eu quero expressar o y' em função de x. Portanto, eu ainda preciso fazer essa substituição. Então, o que eu noto? Eu noto que se eu pegar a circunferência unitária de centro na origem, e eu pegar um ângulo y cujo cosseno dá x, se eu admitir momentaneamente que o x é positivo, portanto, um número, no meu caso, entre 0 e 1, então eu teria, por exemplo, um ângulo y cujo cosseno vale esse número x, e aí, como a circunferência é unitária, o raio é 1, eu sei por Pitágoras que esse cateto vale 1 menos x ao quadrado. Portanto, eu acabei de ser capaz de descobrir o seno do y em função de x. O seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, portanto, raiz de 1 menos x ao quadrado dividido por 1, e chegamos exatamente na expressão procurada. Se vocês considerarem agora, só para efeito de deixar completo, o x negativo, então certamente a gente está calculando a derivada para o x entre menos 1 e 0. Portanto, no desenho, a gente estaria considerando um y nesse arco de 0 a π
cujo cosseno daria x, um x negativo. Então o valor aqui do cateto seria módulo de x, porque esse ponto é o ponto x negativo, entre 0 e menos 1. Portanto, como aqui é 1, circunferência de raio unitário, por Pitágoras, esse seria 1 menos módulo de x ao quadrado. Portanto, ao fazer a substituição aqui, a gente ficaria com y' de x é igual a menos 1 sobre o seno de y, só que eu preciso expressar isso em função de x, menos 1 sobre o seno do y, eu pego pela trigonometria desse triângulo. Esse ângulo é π menos y. Portanto, seno de π menos y é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1. Portanto, a gente pode concluir que o seno de y, afinal, dois ângulos suplementares têm os cossenos opostos e os senos iguais, né? Moral da história, acabamos de determinar a fórmula para o seno do y, a gente pode substituir aqui, vai ficar a raiz de 1 menos módulo de x ao quadrado, que claro que ela também é válida nesse caso, porque o x sendo positivo coincide com o próprio módulo, e eu não preciso, nem no caso do x positivo e nem no caso do x negativo, colocar o módulo, que também, a gente também discute tudo isso na preparação, o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, e isso é um resultado válido para qualquer expoente par. Com isso, está demonstrada essa propriedade para todo x no intervalo aberto de menos 1 e 1, e eu considero o exercício terminado.